Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Se não se inscreveu, se inscreva, ativa a notificação, deixa o like se gostar do vídeo e compartilha, porque hoje eu vou falar de novo do Nando Moura, que voltou a atacar Ciro Gomes. Eu fui olhar no canal dele, nas últimas semanas tem 5 vídeos dele com Ciro Gomes no título. É impressionante e eu até achei que fosse a paixão, falar Nando Moura apaixonou por Ciro Gomes, mas não é, porque o Nando ainda sonha com a candidatura de Sérgio Moro. E ele sabe que Ciro Gomes é forte para quebrar essa polarização entre Lula e Bolsonaro e se eleger presidente da República. Então os ataques dele ao Ciro não tem nada de preocupação com o Ciro. É a preocupação só do candidato do novo ídolo dele, depois de idolatrar Bolsonaro e pular fora do barco. Pelo menos ele tem esse méritozinho de ter pulado fora, o que muitos ainda não fizeram. Agora ele tenta atacar a alternativa que o Brasil tem, não só para quebrar a polarização, porque não é só tirar Bolsonaro, mas sim de colocar um projeto que desenvolva o país. E Nando Moura, decidiu mirar no Ciro Gomes. Vamos então falar sobre o que aconteceu recentemente num vídeo que, por enquanto, pode ser que ele mude o título lá, está eu invadi a live de Ciro Gomes. Bom, pessoal, e o vídeo começa com ele colocando um trecho do Inteligência Limitada, que o Ciro participou recentemente, e ele, Nando, enviou uma pergunta em relação a um processo recente que o Ciro, com a Veja na Justiça, teve que pagar para a revista os advogados dela. Quando o Ciro tem que pagar isso, não significa que a matéria publicada na época, a Veja perseguiu muito Ciro Gomes ao longo da história, era verdadeira. O juiz simplesmente entendeu que aquilo se enquadrava no direito da Veja de publicar aquela matéria, que foi desmentida pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, enfim. Nada daquilo foi para frente, aquilo não deu em nada. Porém, o juiz entendeu, não, a Veja tinha direito de publicar, mesmo sendo mentira e sendo desmentida depois e não dando direito de resposta para o Ciro Gomes. E aí o Nando Moura convida para debate, enfim, aí é outras questões, mas o ponto central ali é um vídeo que ele vai colocar logo em seguida do Spotnix e depois do Alan dos Panos. Que vale ressaltar, é um vídeo de 2018, aquele vídeo foi publicado em 31 de agosto de 2018, na véspera das eleições. Curioso, né? Qual que era a finalidade disso? Claro, atacar Ciro Gomes, requentando de novo velhas mentiras, velhas questões já respondidas, já negadas, já sepultadas. E aí traz para tentar interditar o debate daquilo que o Ciro realmente queria oferecer para o país. E o vídeo começa acusando o Ferreira Gomes de ser uma oligarquia no Ceará. Mentira! Na verdade, o que o Ciro fez quando foi eleito, junto com o Tasso Gereissati, o grupo ali, foi de vencer o chamado coronelismo. Eu fiz uma pesquisa no século XX, Sobral, por exemplo, teve quase 40 prefeitos, só 3 da família Ferreira Gomes. Vicente, José Euclides, que é o pai do Ciro, e depois o Cid. 3 prefeitos em quase 40. E depois, só em 2017, o Ivo foi eleito. Então não tem nada de oligarquia. Ciro é filho de professores. E aí depois vai acusar a família de um feito histórico, os 5 irmãos envolvidos na política. E daí? Olha o currículo de cada um deles. Olha o que cada um deles já fez pelo Ceará. Então faz parte. E detalhe, só para constar, os filhos do Ciro, por exemplo, nenhum deles fazem parte da política. Diferente dos filhos daquele que você apoiou em 2018. Flávio, agora você está aí brigando com o Flávio, com o Eduardo, com o Carlos, enfim. Então, não sei se isso aqui para você seria um problema. E mesmo que os filhos do Ciro fizessem parte, eu até torço para que façam. A política precisa de pessoas realmente assim, dispostas a fazer alguma coisa para modificar a situação do povo, para melhor. E aí começa a falar dos laços com a Grendene, tentando vincular alguns benefícios que a Grendene recebeu por ser uma fábrica, faz parte da indústria calçadista do Ceará, que é um sucesso, com repasses para a campanha do Ivo Gomes, Roberto Cláudio, do PDT e do PT. O site Antípoda, tudo que eu vou falar aqui, gente, tem link. Mandou um e-mail para a Grendene e ela respondeu. E eu vou detalhar cada ponto da resposta da Grendene. Primeiro ponto, que a Grendene disse: a primeira fábrica da Grendene no Ceará foi em Fortaleza em 1990, quando o governador do estado era Tasso Gereissati. E aí o Ciro ganha a eleição em 90, assume em 91. Em 93 abre uma unidade em Sobral. Em 97 outra unidade no Crato. Ponto 2. Segundo a Grendene, já existia no estado a legislação sobre incentivos.
E a Grendene apresentou o projeto, conforme regras publicamente estabelecidas na legislação que beneficia o setor de calçados. E a Grendene já fabricava no Rio Grande do Sul desde os anos 70. Ou seja, ela se beneficiou de algo que já existia. Terceiro ponto, a empresa fez investimentos com recursos próprios e os referidos incentivos se dão na forma de reduções de impostos sobre as operações derivadas destes investimentos. Isto é, se os investimentos tiverem sucesso, a empresa usufrui redução de impostos. Caso contrário, perde o valor investido. Ou seja, uma contrapartida. Algo que não existe só no Ceará, mas em vários estados. Existe uma guerra de vários estados em busca de empresas que venham gerar emprego e desenvolver a região ou o estado. Quarto ponto. Os incentivos são concedidos por estabelecimento e projeto, com prazos de duração em geral de 10 anos, conforme está explicado em nossas divulgações. E aí o vídeo diz que a empresa então obteve generosos incentivos, ali fala de um percentual. Eu vou ler aqui então algo que está no site ali do próprio governo do Ceará. O Estado instituiu o FDI, Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará, pela Lei 10.367 de 79, criando uma série de benefícios à instalação de empreendimentos industriais, fornecendo incentivos para promover a industrialização e desenvolvimento do Estado. Esses incentivos são, sim, generosos, mas não é só para a Grendene, é para qualquer indústria que tenha a vontade que apresente um projeto. Isso é o que acontece lá. E ele fala que o Ceará não divulga lista de empresas que se beneficiam de incentivos fiscais. Mentira! Vou deixar o link aqui no portal do governo. É super fácil achar isso no relatório do Tribunal de Contas do Ceará. Vamos avançar aqui então. A Grendene disse que não tem nenhuma relação com a família de Ciro Gomes. É o quinto ponto que ela respondeu no e-mail ao Antípoda. Sexto ponto. Evidentemente, por sermos indústria destacada no estado do Ceará, maior exportador de calçados do país, maior empregador privado no estado do Ceará e um dos maiores contribuintes de impostos do estado ao longo destes quase 30 anos, alguns de nossos executivos tiveram contato com o governador do estado, secretários ou prefeitos das cidades onde temos operações. E neste período, várias pessoas da família de Ciro Gomes eventualmente ocuparam esses cargos no estado. Então, Ciro foi governador por um período, depois foi o Cid. Aí Cid foi prefeito de Sobral por um período, depois o Ivo. Então, acontece, não só com a Grendene, nem só no Ceará. Isso é uma prática comum desses encontros. E que muita gente comemora, fala, não, que legal, o dono da empresa tal se reuniu com o prefeito, com o governador. Faz parte. Sétimo ponto, os acionistas fundadores da Grendene, senhores Alexandre e Pedro, não fazem parte do quadro de executivos da Grendene desde 2013, ocupando vagas no conselho de administração, que não se envolve no dia a dia dos negócios da companhia. Oitavo ponto, não comentamos, até por não termos qualquer tipo de informação neste sentido, as doações eventualmente feitas por essas pessoas físicas, que sejam acionistas da Grendene. Nono ponto, sim, até 2014, quando era permitido pela legislação, a Grendene fez doações a vários partidos políticos no Ceará e em outros estados, em valores irrelevantes, abre parênteses para Grendene, comparados com os números da companhia, evidentemente. E os valores podem ser consultados no site do TRE/TSE, ou seja, Nando Moura, nada escondido, tudo às claras, declarado, legal. Ah, mas eu não gosto de financiamento privado de campanha. Tudo bem, mas na época era permitido. Várias empresas para vários políticos em vários estados. Por que eles fazem isso? Isso não é uma prática só no Brasil. Talvez pode ter, em alguns casos, algo ilícito? Pode. Mas em outros casos, pode ser apenas porque você quer que aquele tipo de político que aposta num projeto que incentive a economia continue no poder. Então você pode doar para esse e não doar para aquele, porque entende que aquele outro pode fazer mal caso esteja à frente de uma cidade, estado ou país. Nos Estados Unidos, as doações são comemoradas. Não estou dizendo se isso é certo ou errado, só estou trazendo aqui que não se pode criminalizar algo que na época era legal e foi tudo declarado e registrado. Décimo ponto, não existe nenhuma investigação ou ação penal envolvendo a Grendene, que seja de nosso conhecimento. Então vou colocar aqui um áudio só para vocês, e vou deixar o link do canal Progressistas,
que fez um recortezinho do Ciro falando sobre a importância dessa indústria calçadista no estado do Ceará. Quando nós começamos a trabalhar, isso era verdade. Pois bem, o Ceará hoje é o maior exportador brasileiro de calçados. Saiu do nada, nós não temos uma matéria-prima, nós não somos a sede do mercado, e o que a indústria veio fazer aqui? Veio porque eu criei um projeto, uma condição, né? Tinha base física, tinha crédito, tinha estímulo, tinha incentivo fiscal, tinha capacitação de mão de obra, tinha apoio. Aí sim eles se sentiram confortáveis, e o Ceará hoje é o maior exportador brasileiro. O seu Rio Grande do Sul, que era o primeiro, passou para segundo. São Paulo, que era o segundo, passou para terceiro. E esse pequeno estado aqui, gravado no semiárido do sertão, do Nordeste, né, virou uma potência industrial. Então é isso, projeto, incentivo, redução de impostos, estrutura. Teve toda uma organização para que o Ceará hoje se tornasse referência no país, ultrapassando o Rio Grande do Sul e São Paulo, que dominavam esse segmento. E aí o vídeo vai acusar Cid de pagar mais desses benefícios em anos eleitorais. O Cid, na época, que teve a repercussão por conta dessas acusações da Veja, deu uma explicação, vou deixar o vídeo aqui embaixo, justificando que ao término do mandato, por conta da lei de responsabilidade fiscal, é normal que todas as despesas empenhadas do governo do estado fossem pagas e não ficassem sobre ele e nem sobre qualquer outro governador a responsabilidade de não ter honrado o compromisso. Não só para este ou para aquele fornecedor, para aquela indústria, para todos. E não é só no Ceará, essa lei de responsabilidade fiscal recai sobre todos. E as contas, ressalta lá o Cid, sempre foram aprovados pelos órgãos competentes. O vídeo vai tratar sobre doações da JBS em 2014. O Cid já se defendeu e disse que houve contribuição dessa empresa sem vinculação qualquer, sem qualquer compromisso ou contraprestação de serviços. Quero também enfatizar que ao longo do período em que fui governador, fala do Cid, todas as nossas contribuições e nossas campanhas é de que as arrecadações fossem feitas dentro da lei. Mais uma vez se enquadra no que eu já disse sobre a questão da Grendene. A JBS doou para muita gente, uns de forma legal, outros de forma ilegal, de todos os partidos, ideologias, então não tinha nada específico para a família Ferreira Gomes. E passa aqui trecho da Veja, como se Ciro tivesse sido investigado pela Lava Jato, que é uma mentira. Só para ressaltar, Nando Moura, o Ciro nunca respondeu a um processozinho, que seja, por corrupção, nem para no final dizer assim, opa, o Ciro foi absolvido. Nenhum. E aí fala do Tribunal de Contas do Estado, cita ali Soraya Vitor. Vou deixar o link para vocês. Ela, Soraya Vitor, votou pela aprovação das contas de Cid Gomes em 2014. Bom, e aí a gente fecha essa parte então, lembrando que a Veja sempre perseguiu Ciro Gomes, sempre, tem várias matérias mentirosas, caluniosas, e uma dessas serviu para que o Spotnix fizesse esse vídeo publicado na véspera da eleição de 2018. E aí o Nando Moura passa para um vídeo do Alan dos Panos, cuja intenção é mostrar Ciro em contradição com o que ele próprio disse. Aí eles pegam recortes maldosos daqui, recortes dali e vão juntando para tentar dizer, olha, aqui ele critica o PT, ali ele elogia. Quem acompanha o Ciro de perto, como é o meu caso, sabe que o Ciro nunca deixou de criticar os erros do PT. Nunca. Concorreu contra o Lula em 98 e em 2002. Depois voltou a concorrer em 2018. Agora, o Ciro também nunca deixou de reconhecer algumas coisas, como, por exemplo, alguns avanços ocorridos durante os 4 mandatos do PT no poder. A gente critica, a gente aponta os erros, sim, mas também dá para apontar alguns avanços. E o Ciro nunca deixou de reconhecer as ilegalidades e as arbitrariedades da Lava Jato e do Sérgio Moro. Ciro avisou. Lava Jato está espalhando nulidades. Lá na frente tudo vai ser anulado e foi. Hoje nós estamos aqui com Lula de volta. Por quê? Não fizeram a coisa certa. E agora o Ciro, como advogado, como professor de direito, não é que o Ciro é profeta. Ele via e apontava os erros e criticou duramente Sérgio Moro, criticou duramente a Lava Jato. E falou, sim, de algumas possibilidades que a Constituição resguarda. Para qualquer um, para o Lula, para mim, para o Nando Moura, para quem está aqui assistindo. Então não é essa questão é A ou B, é a questão de fazer a coisa certa. E o Moro e os procuradores da Lava Jato não fizeram em alguns casos.
Em outros, sim, a Lava Jato teve alguns avanços. Beleza, mas não dá para negar que ela passou do ponto e por conta disso a gente está na situação que está hoje. E um outro ponto dele é mostrar um Ciro destemperado. E aí ele pega falas do Ciro, convocando de certa forma a um tom mais conciliador, e outros pontos o Ciro com uma fala um pouco mais dura. Em alguns pontos até realmente, eu confesso, que precisava ser evitado. Não foi. E o Ciro reconhece os erros. Esse aqui é um ponto importante. O Ciro não fica o tempo todo justificando. Ele olha, realmente, em alguns momentos passei do ponto, errei, abre aspas para o Ciro numa entrevista recente. A gente aprende errando e os meus erros não são nada parecidos com os erros dos meus adversários. Quais são os erros dos adversários? Vários deles são corruptos. Vários deles são despreparados, incompetentes, como que o Nando Moura apoiou para presidente. É um absurdo Bolsonaro no poder. Então, como não conseguem chamar Ciro de corrupto, nem de incompetente, nem de despreparado, porque ele tem uma vida a oferecer como exemplo, aí eles pegam nestes pontos em que o Ciro, indignado, por exemplo, vai lá para Roraima e lida com alguém enviado por Romero Jucá para lhe tirar a paciência, e tirou. Respondeu de uma forma que eu considero que não foi legal. Mas estava em campanha, cabeça quente, precisava ter evitado? Precisava. Mas agora isso em nada desqualifica o Ciro Gomes em relação ao seu projeto e ao que ele já fez estando no poder. Deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, ministro 2 vezes. É isso. Então, daqui para frente, o Ciro vai ter que tomar mais cuidado com essas provocações da mídia e dos seus adversários para não dar mais material para pessoas que não têm escrúpulos, como, por exemplo, Nando Moura. E o bom é que o Ciro começou recentemente uma série para desfazer e desmentir as fake news e as falas distorcidas. E eu espero, inclusive, que várias destas falas colocadas aqui por Nando Moura sejam respondidas pelo próprio Ciro nesses vídeos curtinhos, para que aí sim o povo consiga avaliar e ver quem realmente tem condição de administrar o Brasil e de tirá-lo do fundo do poço em que ele se encontra depois de tantos anos de governos petistas e de Bolsonaro, que chegou lá também graças ao PT e graças a Nando Moura. Meus amigos, então é isso. Quem puder, joga esse vídeo para frente. Eu vou deixar aqui embaixo diversos links que desmentem tudo o que o Nando Moura disse neste vídeo e em outros. E não duvidem, daqui 1, 2, 3 meses ele pega esses mesmos vídeos do Spotnix e Alan dos Panos e traz de volta. Essa é a tática dele. Como ele não sabe argumentar, sobra para o Nando Moura trazer velhas mentiras já desmentidas, mas é bom sempre estar aqui à disposição para renovar o nosso compromisso com os fatos.